paz do Senhor Jesus a todos aí que vão ouvir mais essa mensagem, mais esse vídeo. E esse será o vídeo número 23, na sequência que nós temos colocado aí, expondo o Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus que escreveu João. Nós vínhamos de uma sequência, paramos no vídeo 22, capítulo 6, onde nós estamos, né? Fizemos a mensagem aí até o verso 15, contando aí aquele grande milagre da multiplicação dos pães, peixes, e Jesus alimentando uma grande multidão que estava ali, perto de 5.000 pessoas. Só que daí eu gravei um outro vídeo, né? Interrompendo aí a sequência, coloquei aí entre o vídeo 22 e naturalmente o 23 que nós vamos gravar agora, essa mensagem a respeito de que Jesus veio para salvar o mundo e não condenar, né? Por quê? Porque na verdade o mundo já está condenado pelos seus pecados, está afastado de Deus por causa do pecado que entrou no mundo, pelo pecado da morte. Então, para Deus, todos nós que viemos ao mundo, nascemos no mundo, nascemos da carne, né? E por isso estamos mortos para Deus. O necessário é nós termos um novo nascimento em Deus, e quem concede isso é Cristo. Por isso que Jesus disse que ele veio salvar o mundo dos seus pecados, da condenação eterna, e não condenar. Amém? Nós colocamos, né, essa mensagem aí no último vídeo. Então agora vamos retornar aí no capítulo 6, vídeo número 23. Queria fazer uma correção aí, né? Eu disse no vídeo 22 que esse evangelho ele foi escrito bem antes de que o Brasil fosse descoberto, né? Falei que fazem 1.500 anos que o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil foi descoberto há 500 anos, né? É que esse evangelho foi escrito 1.500 anos antes do Brasil ser descoberto, ainda que naturalmente o Brasil já existia, né? Só que ele foi descoberto, né, há cerca de 500 anos, 1.500 anos depois que foi a manifestação de Cristo, foi escrito esse evangelho. Então deixar essa correção aí, né? Às vezes no falar, né, em nossas palavras, verbalização que fazemos, e muitas vezes erramos, né? Então já peço perdão por este erro, por outros erros também, né, que naturalmente aconteceram em outros vídeos, porque já gravei bastante vídeos, tudo pela graça de Deus, mas nós somos falhos, né? Somos limitados, principalmente com relação às coisas de Deus, né? Somos limitados com as coisas carnais, com as coisas deste mundo. Muitas coisas do mundo a gente não sabe fazer, não sabe definir, não sabe explicar, quanto mais as coisas de Deus. Por isso que eu estou limitado aqui à palavra, né? Estou limitado aqui a expor o Evangelho, né? Não uma doutrina humana, não um pensamento humano, não uma doutrina religiosa. Isso já vem sendo colocado por mim desde o princípio que eu comecei a gravar. Por isso que eu não coloco aqui, não menciono instituição religiosa, não menciono, não defendo nenhuma religião. O meu objetivo aqui é somente expor o Evangelho de Cristo Jesus, pelo qual nós somos salvos, né? Então é Jesus que salva, é Jesus que liberta, é Jesus que batiza, é Jesus que cura, é Jesus que leva nós para o céu, leva nós para Deus, é Jesus que é a vida eterna, é Ele que concede a vida eterna a quem Ele quer. Tudo está centralizado em Cristo Jesus, né? E esses vídeos que eu tenho postado, eu tenho procurado, né, deixar Jesus ao centro de todas as mensagens, já que Ele né, o Evangelho é dele, a palavra é dele, tudo é dele. Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele morreu para pagar a nossa conta. Então tudo está em Cristo Jesus, né? Procuro evitar filosofias humanas colocadas, ainda que denuncie, né, alguma coisa inventada aí por seres humanos, doutrinas diversas que as religiões impõem, né, colocam, não tendo como base a Bíblia. E aí são as heresias, né? Porque quando nós saímos daquilo que está revelado, incorremos nas heresias, ou seja, falar aquilo que Deus não disse, que Deus não ensinou,
que não está revelado para nós. E aquilo que não está revelado, melhor não falar. Amém? Quero deixar essa correção e pedir deixar aqui meu pedido de perdão pelos erros, né? Naturalmente, que alguns aí vão encontrar nos meus vídeos. Não sou perfeito, erro, mas me esforço aqui para entender, compreender e ficar dentro daquilo que está exposto, que eu acho que é o suficiente, né? Já tenho colocado aqui João mesmo, né? Ele diz aí no seu capítulo 20, onde nós estamos aqui, né? Nesse evangelho, no capítulo 20, eu tenho colocado como base esses dois versos, quando João escreve assim no verso 30 do capítulo 20, verso 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Que são sinais? Né? São os milagres, né? São as coisas que Jesus fazia, certo? Para revelar que ele era o Cristo. É isso que está dizendo aqui, ó. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos, esses sinais que Jesus fez aqui, né, foram escritos para que nós venhamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então todos os sinais que João registrou aqui, que ele selecionou, vamos dizer assim, entre muitos sinais, muitas coisas, muitos milagres, né, que Jesus operou quando aqui esteve em carne, e João viu, né, João presenciou, João andou com Jesus, né, foi um dos 12. Então ele foi até, a gente vê aqui que ele sempre estava muito próximo de Jesus, né? Ele estava sempre muito, né? João, pelos relatos aqui, é o único apóstolo que esteve presente ali na crucificação de Jesus. Inclusive nós vemos ali Jesus mesmo crucificado, né? Pela consideração que ele tinha com sua mãe, Maria, vendo Maria ali provavelmente viúva, porque a gente não vê a citação de José ali naquele momento, não é? E então Jesus crucificado, sabendo que a sua mãe viúva ficaria ali, né? Ele entrega então Maria aos cuidados de João, né? E pediu que e colocou que João recebesse ela, Maria, como sua mãe, né? Então mostrando assim que João, por ser íntimo de Jesus, Jesus colocou essa função, assim, vamos dizer, para João tomar cuidado da sua mãe. Eu creio que assim João fez, né? Muito bem. Então, diante de tudo isso, né, os sinais, né, foram muitos sinais, né? O que é sinal? O sinal é como se fosse um aviso, né? Jesus avisando, por exemplo, Jesus fez sinais aqui que mostrava a respeito do juízo. Sinais ele colocou aqui como se colocando a igreja como dispenseiro, né, os cristãos como dispenseiro da graça de Deus, de anunciar as boas novas de salvação a outras pessoas. Não é? A gente vai ver nessa multiplicação de pães aqui que aconteceu aqui mesmo, tem esse sentido espiritual. Não é? Então, os sinais, você está numa estrada, né? Eu sou motorista, então eu estou numa estrada, eu vejo uma placa de trânsito, que a gente costuma chamar de sinal, né? Por quê? Porque vem um sinal ali naquela placa, não vem, vamos dizer assim, um dizer, né? Às vezes tem lá alguma coisa escrita, mas geralmente é um sinal, né? Então se você vê uma seta para a direita, né? Bem fechada, é um sinal que logo à frente tem uma curva fechada à sua direita, né? Você vê uma placa com a figura de um semáforo, né? A placa está avisando para você que mais à frente naquela via tem um sinal semafórico, né? Enfim, então são sinais, né? E esses sinais que Jesus fazia, esses milagres, essas coisas, né? Esses sinais que Jesus fazia, porque os judeus, ele é o povo do sinal, né? Deus, no meio dos judeus, fez muitos sinais através de Moisés, dos profetas, né? Abriu o mar vermelho, né, diante dos olhos ali do povo, enfim, deu maná do céu, né, um pão alimentando eles no deserto ali, tirou a água da rocha, e a rocha era Cristo, né? Então todos esses sinais, essas coisas, o que ele
Deus quis fazer lá naquele tempo, né? Uma chamada antiga aliança. É dar o sinal àquele povo que ele enviaria o Messias, o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. E agora que nesse tempo, onde João escreve que está ali, né? Chegou. Então, quando a gente vê um sinal, a gente ainda pode não ter visto a curva lá na frente, né? No trânsito, mas a gente sabe que tem. Aí quando a gente chega lá na curva, a gente vai contornar a curva. Se a gente passar reto, né? Naturalmente que a gente vai sofrer um acidente. Então a gente vê a curva e faz a curva à direita. O sinal serve para isso, né? Então o judeu, o povo israelita era o povo dos sinais. Eles aprenderam assim, né? Com muitos sinais. Então na época de Jesus eles queriam ver sinais de Jesus. Jesus realizou vários sinais, né? Mostrando que ele era o Cristo, como nós lemos lá, né? João revelando em 20. Inclusive essa multiplicação dos pães aqui tem, né, um sinal. Quem é que pode multiplicar 5 pães, 2 peixinhos, né? E alimentar quase 5.000 homens que estavam ali. Ainda sobrar 12 cestos cheios de pães, né? Então era Jesus. A gente enxerga aqui, a gente vê aqui nesse sinal que Jesus realizou aqui, neste milagre da multiplicação e do alimento ali ao povo que ali estava, a gente vê uma figura do evangelismo, né? Ou seja, Jesus que pegou o pão, né, deu graças a Deus, multiplicou aquele pão, deu para os apóstolos que estavam com ele, os discípulos distribuíram à multidão. Então os discípulos é a figura da igreja, né? E então veja bem, é o que nós, né, eu, fala de mim aqui, fazem, né, pela graça e misericórdia de Deus, vai fazer este ano 12 anos que eu estou aí na presença de Deus. Nesses 12 anos o Senhor vem nos ensinando, né, através da palavra, através do Espírito Santo que habita em nós. Ainda estou aprendendo, ainda, né, tenho muito que aprender com Deus, com Jesus ainda, mas aquilo que Ele me deu, aquilo com que Ele me alimentou, o pão do céu, que é o próprio Cristo, que é a própria palavra carnada, né? Aquilo que Ele me deu, agora eu estou dividindo com outros, né? Resolvi fazer isso aqui pela internet, usando esse meio de comunicação, mas quando eu falo aqui da palavra de Deus, as mensagens baseadas na palavra, esse aqui é o pão. É o pão que Deus me deu, me alimentou e agora eu estou repartindo, né? Como discípulo de Jesus que sou, discípulo significa isso, aprendiz, né? Então eu aprendo com Jesus, que é o mestre, e agora distribuo aquilo que eu aprendi a outras pessoas. Aquele que lê, que entender, receber, também recebe, né? E é alimentado pelo Espírito Santo, que é dado, né, a todo aquele que crê. O Espírito Santo vai ensinar a pessoa a palavra e ele também vai passar a alimentar outros. Então tem esse sentido, observe, né? Então Jesus ali, no lugar, não é? Perto da região ali que tinha o nome do lago, do mar, que é o Tiberíades, que estava na Galileia ali. Ele foi para um lugar, muitas pessoas foram atrás dele, não é? Ele subiu ao monte, e subindo ao monte ele viu, né, juntamente com seus discípulos, uma quantidade grande de pessoas vindo até ele, pelos sinais, olha só, pelos sinais, é o que diz aqui, ó, o verso 2, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operavam entre os enfermos, que são os sinais dos milagres, né? A operação de maravilhas, os sinais que ele fazia, curava enfermos. Se eu olhar aqui, né, temos aqui o sinal, por exemplo, da transformação da água em vinho. É um sinal que apontava o quê? Para uma transformação, ou melhor, uma mudança total, radical, já que a água e o vinho são elementos completamente diferentes na sua substância, né? Então, depois Jesus encontra com Nicodemo, vai falar a respeito do novo nascimento, quer dizer, ele transforma, né, uma pessoa carnal, pecadora, que é, numa pessoa lavada e remida no seu sangue, né? É um nascimento, é um novo nascimento, representado ali pelo vinho, né, que ele fez ali. Ele transformou a água, que é uma coisa, matéria carnal, não é? Que nós achamos aqui na terra, tá certo? Ainda que a água,
né? Que depois ele fala, nascer da água do Espírito, a água que eu entendo é a palavra que nos lava, a palavra, é sentido espiritual da água, mas tem a água primeiramente um sentido físico, né? E nós nascemos da água e do Espírito, ou seja, uma pessoa que nasce carnal, ela recebe de Deus o nascimento espiritual, através do sangue de Jesus, que é representado ali pelo vinho, né? Então, quando ele transforma a água em vinho, ele mostra isso, justamente isso, o novo nascimento que Jesus dá. Depois ele fala da ceifa dos ceifeiros, ele se declara filho de Deus. Por quê? Porque logo depois ele cura, né, um filho de um oficial do rei que estava quase à morte. Ele cura um paralítico que havia 38 anos estava enfermo, próximo ali a Jerusalém, né? A um tanque que havia ali, tanque de Betesda. Tudo isso nós já gravamos, mostrando o quê? Com esses sinais, que ele era o Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, porque ninguém podia operar, né, esses sinais, essas maravilhas que Jesus fazia, se Deus não fosse com ele. Nicodemos mesmo disse isso para ele, né? Quando Nicodemos encontrou com Jesus, disse assim, verso 2, capítulo 3, este, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então os sinais que Jesus fazia, esses milagres, era para mostrar que ele vinha de Deus, que ele foi enviado de Deus, e nós precisamos crer em Jesus para um dia estarmos com Deus. Tudo, se nós colocarmos qualquer coisa entre nós e Jesus, né, as nossas obras, a nossa religiosidade, a nossa capacidade, vamos dizer assim, o nosso mérito de chegar a Deus por alguma obra que façamos, nós anulamos o sacrifício de Cristo, e se anular o sacrifício de Cristo, nós não chegamos a Deus. O único caminho deixado por Deus para que nós cheguemos a Deus, a vida eterna, é Cristo Jesus. Então é nele que nós temos que estar firmados. Então qual que é a preocupação minha aqui? É ficar dentro daquilo que Jesus ensinou, tá certo? Se nós sairmos daqui, nós vamos ensinar caminhos errados para as pessoas. O que muitas religiões fazem, né? Ensinam outros caminhos, outros mediadores, mediadoras, né? Ou mesmo no meio evangélico, pastores, né? Líderes. Tantos líderes nós temos aí de igrejas chamadas evangélicas, né? As pessoas confiam naquele líder, confiam naquela pessoa, isso é idolatria, né? Eu mesmo estou aqui pregando o evangelho, você não tem que confiar em mim, tem que confiar naquilo que eu falo, e procura ler, procura ouvir e conferir se aquilo que eu estou falando está certo, está de acordo com a Escritura. Se não tiver, cai fora que é fria, tá bom? Seja quem for, até um anjo, se vier falar com você, um anjo do céu, descer dizendo que é um anjo do céu que veio na sua vida, se ele não falar segundo as Escrituras, não é anjo de Deus, é um anjo caído. Então, isso tudo, irmão, nós temos que ter zelo com essas coisas. Infelizmente, no meio evangélico, no meio católico, no meio religioso, de uma forma geral, ainda mais hoje, né, que a corrupção tomou conta do mundo religioso, do mundo social, político, enfim, está tudo corrompido aí, a gente tem visto isso aí, né? E então nós precisamos pedir para Deus discernimento, e o discernimento vem ao conhecer a palavra. A gente ouve o que está sendo dito, confere aqui, ó. Aqui é o crivo, se não passar pelo crivo da Escritura, não é verdade o que está sendo dito, tá certo? Nosso gabarito, nós temos que conferir, né? Provar se aquele espírito que está falando, se aquela pessoa que está ensinando, que está expondo as coisas de Deus, está falando de acordo com a palavra. Se não tiver, irmãos, sai fora porque é falso, tá bom? Então vamos ficar na palavra, amém? Mas de qualquer forma, né, se eu errei aí ao falar uma coisa, estou aqui aberto, né, a receber as críticas, e se forem críticas fundadas na palavra, né, daquilo que eu falei, se eu errei, eu sou humilde para reconhecer o meu erro e pedir perdão. Já estou pedindo perdão antecipadamente, aí, porque certamente a gente erra, né? Falho que somos, amém?
Mas, então, a multiplicação dos pães tem esse sentido, como eu disse, né? O sentido de Jesus, ele veio para nos chamar, né? Para que nós possamos receber dele, né, as instruções, as doutrinas, e recebendo dele as doutrinas, e tendo a revelação do Espírito Santo em nós, o próprio Deus ensinando as coisas a respeito de Deus, pelo Espírito que Ele nos dá, nós possamos ensinar outros, passar para outros, né, a fé em Cristo Jesus. Esses outros, eles não podem simplesmente, né, crer em tudo que eu falo, eles têm que pegar, né, crer no que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ir crescendo, buscando o Espírito Santo na compreensão das Sagradas Escrituras. Não é para mostrar que eu sou melhor que alguém, eu sou mais espiritual que alguém, eu querer discutir com alguém, não é isso. É para que eu não seja enganado pelas falsas doutrinas, falsos mestres, falsos cristos que estão espalhados por aí. Nesse tempo tem um monte. Amém? E quantas pessoas queridas, amadas, né, por mim, amigas, né, enganadas aí com as doutrinas da idolatria, de falsos mediadores, de falsas obras, de falsos profetas, né, falsos líderes, falsos pastores, tantas outras coisas falsas que nós temos por aí. Mas fiquemos no Evangelho, amém? Muito bem. Aí observe que, depois que Jesus fez esse grande milagre, as pessoas, verdadeiramente, esse homem é profeta. É o profeta, né? Que devia vir ao mundo, porque Moisés, lá, Deus falou através de Moisés que enviaria um profeta com ele, né, para ele dar ouvido. Mas Jesus é muito mais do que simplesmente um profeta. Ele era profeta? Sim, era profeta. Jesus era um profeta, era rei, né, sacerdote, sumo sacerdote, mas muito mais do que tudo isso. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que veio de Deus, né? E aí, Jesus, sabendo que iam lá arrebatar, tomar ele, pegar ele para fazer dele rei, né? E ele não veio para reinar na terra, Jesus veio para nos tirar daqui e levar para o reino dele. Ele já reina, Jesus sempre reinou, nunca deixou de reinar, né? Jesus é o próprio Deus, então ele vive e reina. Teve aqui como homem na terra para consumar todas as coisas que dele já tinha sido revelado pelas Escrituras, consumou, voltou ao Pai, nos deu o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Amém? Muito bem. Diante disso, a palavra vai continuar aí dizendo assim, verso 16. E quando veio a tarde, entendemos por tarde aqui que já era o início da noite, né? Então Jesus saiu do meio daquele povo, porque queriam fazer dele rei, e foi sozinho para orar ao monte, para o monte, é o que está escrito aí no verso 15. No verso 16 diz assim: quando veio a tardezinha, os seus discípulos desceram para o mar, foram para o mar, os discípulos, né, porque Jesus estava orando sozinho lá no monte. Eles entraram no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. Essa cidade de Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres ali, ele morou ali, parece que ele teve casa ali, cidade de Pedro, né, onde ele encontrou Pedro. Então Cafarnaum, ela é muito citada aqui nas Escrituras. Jesus sai de Nazaré, na cidade natal dele, porque lá o profeta não tem honra, né? As pessoas não criam muito em Jesus lá. E aí passou boa parte do tempo dele aqui em Cafarnaum. Aí os discípulos deixaram Jesus lá, vieram em direção ao mar, pegaram ali os barquinhos, né, que já era escuro, ó, em direção ao Cafarnaum, e era já escuro, já era noite, então já estava anoitecendo, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles, Jesus não estava com eles, estava lá orando, ainda Jesus ficou orando, e aí eles entraram então no barco e foram navegando em direção a Cafarnaum, né? Foram sozinhos nos barcos ali, Jesus ficou lá, certo? Jesus ainda não tinha ido, né? Naturalmente eles pensavam assim, vamos que Jesus depois pega um barco e vai atrás de nós, né? Mas Jesus ficou lá orando, ele esperou um tempo lá. E aí aconteceu nesse tempo, né, entre que Jesus estava orando e eles pegaram o barco e foram para Cafarnaum. Verso 18, e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, né? Então começou a soprar um vento ali, e quando o vento sopra no mar,
o mar se levanta, ondas, o mar fica, né, batido, como dizem hoje os pescadores aí, né? O mar batido, o mar violento, né? E eles conheciam bem aquele mar ali, porque eles eram pescadores. Pedro era pescador, João, né, eram pescadores. Mas, mesmo conhecendo, né, irmãos, o barco, quem já pescou em alto mar aí, eu já pesquei, né, já tive essa experiência de pescar em alto mar. Já tive vezes lá de chegar no mar lá e o mar está calmo, de repente entrou um vento. Interessante isso mesmo, né? Nós chegamos lá, irmãos, só contando rapidamente essa história, e não é história de pescador, é verdade, né? Fomos de noite, né? Eu lembro muito bem disso aqui, era de noite, entramos no mar, já estava escurecendo, fomos pescar na cidade de Paraty, não é? Estávamos ali na cidade de Paraty, eu e mais alguns amigos que fomos pescar à noite, passar a noite pescando ali, junto com o barqueiro, que estava ali também. Chegamos no lugar, o barqueiro parou o barco ali, né, jogou a ancorou o barco ali num determinado lugar, e o mar estava calmo, parecia uma piscina, bem suave mesmo, uma calmaria estava ali. E nós começamos a pescar bastante peixe. Pescar mesmo, um peixe atrás do outro ali. Falei, nossa, hoje vai ser uma benção, né? Que a pescaria vai ser muito boa, produtiva. De repente, irmão, lá pelas 10 horas da noite, 11 horas, começo a sentir entrar um vento, sabe? Soprar um vento, né? Um vento constante, um barco. E a gente notou que o mar começou a bater, o barco começou a balançar mais do que estava. Os peixes sumiram, não pescamos mais. E conclusão da história, acabamos saindo de um barco, né, ficamos um pouco com medo ali do balanço, porque as ondas batiam no barco assim, a água invadia, chegava a invadir, molhar nós ali, né, dentro do barco. Então ficamos um pouco receosos, pedimos para o barqueiro, saímos do mar antes da hora combinada, que era no outro dia de manhã. Então eu conheço bem quando o mar se levanta aqui, né? E o mar se levantou porque um grande vento soprava, né? Um grande vento, muito vento. Então imagina, né? Como é que o mar se levantou ali. Começou a bater, né? O mar batido. E tendo navegado uns 25 ou 30 estágios, quer dizer, uma distância ali que medida por eles ali, uma certa distância, já estavam, acredito, lá em alto mar, né? No meio do mar, viram a Jesus. Aí Jesus veio andando sobre o mar. Olha que maravilha, né? Quem é que pode andar sobre as águas, sendo humano? Jesus era homem, mas pelo poder do Espírito Santo, que operava atrás dele, ele veio andando sobre o mar até onde estava, aproximando-se do barco. E os discípulos, na hora que viram, temeram, né? Tem uma outra passagem aqui, eu não vou lá agora, para não estender muito o vídeo, mas fala que eles pensavam que era um fantasma, um espírito, um fantasma ali, né? Ficaram atemorizados com aquela visão. Mas aqui diz que quando Jesus se aproximou do barco, eles temeram. Porém, ele lhes disse, Jesus, sou eu, não temais. Não temos, sou eu, né? Jesus ali falando com eles, né? E então eles, de boa mente, então descansaram, né? Creram que era Jesus, receberam ele no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam, né? Maravilha, né, irmãos? Jesus no barco. Jesus no barco é certeza de nós chegarmos aonde nós queremos ou aonde Deus nos envia para ir, né? Se Deus nos envia, nós vamos chegar. Então, irmãos, aqui quando a gente entra nesse barco que é o Evangelho, vamos dizer assim, né? Que é o Evangelho da salvação, que é Cristo Jesus, né? Que podemos falar que é a igreja, não igreja física, não um templo religioso, aqui é o barco, né? O barco representando aqui o rei, a igreja, vamos dizer assim, mas não a igreja física, pessoas, né? Que estavam ali dentro daquele barco, né? Mesmo quando às vezes levanta, né, tempestades em nossas vidas, nessa nossa ida para a terra prometida, porque nós estamos, né, às vezes pegamos um barco aí, né, na caminhada para a terra prometida, que é o céu, que é a eternidade que o Senhor vai nos dar. Às vezes o mar se levanta, engrossa, né, fica batido,
e causa um certo temor em nós, né? Mas lembremos, Jesus, né, um pouco antes de ir, está escrito lá em Mateus, vou deixar esse verso aqui, Mateus 28, quando Jesus dá ordem para eles irem pregar o Evangelho, e muitas vezes nós ao pregarmos o Evangelho, o mar se levanta, né? Tempestade, o vento bate em nós, né? Dentro da igreja, fora da igreja, todo lugar, de repente começa a vir umas tempestades aí sobre as nossas vidas por conta de estarmos no barco com Jesus, né? Ou estarmos no barco com Jesus, não, estarmos pregando o Evangelho, né? Poderia colocar aqui como igreja, não instituição religiosa, né, o barco, mas uma igreja formada pelos salvos em Cristo Jesus, né? Esses homens eram discípulos de Jesus, estavam naquele barco, né, que é o que eu considero como se fosse o Evangelho, né, pregando, né, indo para algum lugar que Jesus mandou eles irem, né? Mas Jesus, chegando lá, entrou no barco e eles chegaram lá para onde eles tinham que ir, né? E quando Jesus disse aos seus discípulos para pregar o Evangelho, está escrito assim em Mateus 28, versos 19 e 20, eu vou deixar esses dois versos aqui. Jesus disse assim, ó, para eles, Jesus já ressurreto, já ressuscitado, né? Deixou essa ordem assim, ó, portanto, ide, verso 19, Mateus 28, ensinai todas as nações, agora não eram só os judeus, né? Todas as nações, brasileiro, argentino, por isso que eu estou aqui, ó, brasileiro que sou, não sou descendente de Israel, não sou judeu, né? Jesus veio primeiramente para os judeus o rejeitaram, né? E agora todas as nações ouvem o Evangelho. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, batizando em nome de Deus, né? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ensinando-a, né? Então é preciso ensinar, irmão. Na verdade é Deus que ensina através de nós, é o que aconteceu lá. Jesus multiplicou o pão, né? Então ele multiplica o nosso conhecimento e agora nós, abastecidos desse conhecimento, distribuímos, né? Então aqui, ó, ensinando, primeiro, né, recebemos as instruções de Deus, através do Espírito Santo, da palavra, e aí ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, tudo o que Jesus mandou aqui nos evangelhos, né, revelado nas escrituras, enfim, tudo que está aqui revelado para nós. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então a nossa firmeza, por que eu estou aqui pregando o Evangelho? Porque é Deus na minha vida, tá certo? Se Deus não fosse na minha vida, eu não estaria pregando o Evangelho. Eu não teria, né? Não seria salvo, não fazia parte da igreja, não teria um novo nascimento, o Espírito Santo não habitaria em mim, né? Agora, por que isso tudo foi me dado? Deus, Jesus, teve misericórdia e me deu por sua graça e infinita bondade. Tendo recebido de graça de Deus, hoje eu passo de graça aquilo que eu recebi de Deus. Amém? Então lá, Jesus diz, estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos, até nós chegarmos na terra prometida. Mesmo estando na sepultura, nós estamos guardados em Cristo, aguardando aquele dia da ressurreição, quando então Jesus voltará, João 14, e nos levará para o lugar onde está Deus, né? E nós estaremos eternamente com Deus. Quando acontecerá isso? Na consumação dos séculos. Quando então Jesus, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim, né, deste mundo que a gente tem visto aí os sinais, né, que o mundo vai de mal a pior, infelizmente, né, corrupção religiosa, social, política, a fauna, a flora, né, a natureza, olha como é que está aí, né, os sinais estão aí, né, os sinais é para a gente, os sinais, né, as guerras, rumores de guerra, são sinais, são avisos de Deus, na verdade, né, é como você estivesse aí caminhando, né, numa estrada e visse um sinal ali, né? Barreira, vai cair barreira aí na frente,
né? Lugar propenso a cair barreira. Está chovendo muito, você tem que tomar cuidado, né? Porque você pode estar passando ali, caiu uma barreira em cima do seu carro, você morrer. Então, esses sinais, né, que estão aí, Deus por vezes, né, Jesus deixou isso avisado em Mateus 24, né? Ouvirão de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, né, falsos cristos, falsos profetas, a apostasia da fé, tudo isso que está revelado, são sinais, avisos de Deus, né, que o fim está próximo, Jesus está voltando, né, está próximo à consumação dos séculos, quando então nós sairemos daqui, e quem ficar aqui vai ser destruído. Então, irmãos, deixo mais essa mensagem aí, né? Mas se você está ouvindo aí, a graça de Deus pode alcançar. A salvação é hoje, né? Quando a gente ouvimos o Evangelho e cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aí nós certamente chegaremos. É Jesus entrando no seu barco aí. Eu não sei qual a tempestade aí que está te afligindo, né? Qual o vento que está na sua vida aí. Pode ser alguma enfermidade, problema familiar, problema, perseguição aí, problemas no trabalho, ou desemprego, doenças, enfermidades, são ventos, né? São coisas que se levantam aí na nossa vida, na nossa caminhada. Mas se Jesus ainda não entrou nesse barco com você aí, Jesus, né, através da palavra, está chegando próximo aí do seu barco, está chegando próximo da sua vida, né? Esse barco da vida aí que está navegando aí nesse mar bravio aí, que você se encontra aí. Deixa Jesus entrar aí, nesse barco aí, entrar, ele vai acalmar a tempestade, ele vai controlar o seu barco, a sua vida, vai te dar um novo nascimento em Cristo Jesus. Você vai chegar, né, na terra prometida, você vai chegar onde Jesus queira que você vá, né, apesar das tempestades, apesar das aflições, do mar batido, as enfermidades, porque nada pode nos separar do amor de Deus, nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que foi dado a nós, ofertado para perdão de nossos pecados e nos dar a vida eterna, amém? Então, aí depois dessa multiplicação dos pães, depois que esse Jesus andando por cima das águas aí, entrando no barco, chegaram lá em Cafarnaum, Jesus ele vai começar um discurso, né? Um grande discurso difícil, não é? De entender, de compreender, mas eu creio que a graça de Deus vai nos alcançar e vai nos revelar e vai nos ajudar a compreender todas essas coisas aí, que é o final do capítulo 6, e aí vai no capítulo 7, né? E Deus vai operando aí, se assim Deus permitir, nós vamos chegar aí, ainda falta bastante, né? São 22, 21 capítulos, né? Nós estamos no capítulo 6 ainda. Mas não temos pressa, vamos falando aí devagarzinho, trazendo aí as compreensões das coisas de Deus. E se você ainda não conhece o Senhor, tá aí, ó, a palavra de Deus, deixa Jesus entrar no seu barco. Deixa Jesus acalmar essa tempestade que está na sua vida. Eu compreendi, eu criei, irmão. O que eu faço agora? Recebe Jesus aí no barco. Receba Jesus aí no seu barco, né? Peça a Ele, de boa mente, como diz aqui, ó. Então eles de boa mente o receberam no barco. Receba Jesus aí de boa mente, confiando nele, né? Crendo que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa Ele entrar no seu barco e Ele vai te conduzir, Ele vai te ajudar a chegar no lugar tranquilamente aí, né? Vai ter as aflições, vai ter, mas Jesus está no barco, ele vai controlando aí. Se você for no barco sozinho, você vai perecer nesse mar bravio aí. Mas se Jesus estiver contigo, eu creio na sua vitória, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você então receba aí, se ajoelhe diante de Deus, né? O homem é Deus, né? Reconheça que é pecador, que é falho, né? Confesse seus pecados a Deus, peça que Ele te dê o Espírito Santo, expresse para Deus a sua fé em Cristo Jesus, não é? Vai procurar compreender as Escrituras, não é? Eu embora não fale aqui de igreja, de entidade religiosa, porque o propósito não é esse, né? Mas eu tenho um lugar, né, que eu congrego com os irmãos,
que professam a mesma fé. Às vezes levanta tempestade lá também, né? Mas o Senhor está no barco, está na nossa vida. Mas se você quiser, não é um lugar perfeito, tem problemas, porque, né, não é perfeito só o céu, quando nós estivermos lá com Deus. Mas nós estamos caminhando aí com Jesus, tá certo? O nosso objetivo é a terra prometida e é Jesus no barco. Se você quiser conhecer, se você quiser estar conosco, vai ser uma alegria recebê-lo lá no nosso ministério. Amém? Mas se você não quiser, amém, né? Respeita a sua opinião, mas procura uma igreja que ensine a palavra de Deus, que fale para você de Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que é só assim que nós deixa Jesus entrar nesse barco, e só Ele, né, com os irmãos em Cristo, e você vai chegar lá com Deus, com certeza. Jesus é certeza, o Espírito Santo é certeza da vitória. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Capítulo 6, verso 22 é o próximo a seguir, é o próximo vídeo de número 24. Deus abençoe, em nome de Jesus.